Por mais de 1000 anos, o Egito foi governado por homens. Foi então que apareceu Hatshepsut. Ela era filha de um rei e esposa de um rei. Mas isso não era suficiente para Hatshepsut. Esta é a história de uma grande realização, de um desejo secreto e da ambição de ser monarca. Esta é a história de uma mulher que foi à luta. Os grandes egípcios. A rainha que foi rei. Há um mistério em torno de Hatshepsut que começa aqui, no templo de Der el-Bahri. Ele fica na outra margem do rio partindo de Tebas, o antigo capitólio religioso do Egito. 170 anos atrás, um jovem francês, Champollion, percorreu este corredor. Ele tinha acabado de decifrar um código hieroglífico e tornou-se o primeiro homem em 2000 anos a ler o nome de Hatshepsut. Quando Champollion chegou aqui, ele desvendou o mistério. Havia 2 reis na parede. Um deles, Champollion conhecia, Tutmés III. Ele tinha visto esse nome quando subiu e desceu o Nilo, e sabia que era um grande rei. Mas do outro, Champollion nunca tinha ouvido falar. Rei Hatshepsut. Agora, o que mais intrigava o pesquisador era o fato de que sempre que havia 2 reis juntos, Hatshepsut estava sempre em lugar de honra, à frente do outro rei. Aí as coisas começaram a ficar muito estranhas. Este é o diário de Champollion. E aqui ele registrou as inscrições, as cártulas, os nomes, e notou que onde havia um faraó de barba, os verbos e os substantivos estavam no feminino. Aí está Hatshepsut. Ela está usando a barba do faraó. E isto aqui não é uma minissaia, é um traje chamado kilt usado pelo rei do Egito. Tudo era muito confuso e Champollion não conseguiu entender. Os egiptólogos levaram mais 100 anos para entender. Hatshepsut, a rainha do Egito, tinha decidido usar trajes masculinos e se declarar faraó. O pai de Hatshepsut foi enterrado numa tumba esculpida na montanha. Foi aqui que os tesouros de Tutankhamon foram descobertos, onde Ramsés o Grande foi colocado para o repouso eterno. E tudo graças ao pai de Hatshepsut, o faraó Tutmés I. 1000 anos antes de Hatshepsut nascer, o faraó foi enterrado em pirâmides no deserto. Mas na época em que o pai de Hatshepsut foi rei, todas as pirâmides já tinham sido saqueadas. O Egito sofreu períodos de alvoroço e falta de controle e estava retomando a estabilidade. O pai de Hatshepsut precisava de um local onde ele e seus tesouros pudessem ser enterrados com segurança. Tutmés optou por um sepultamento secreto em um vale remoto onde da terra nada brotava e, portanto, onde ninguém iria querer viver. Esse local ficaria conhecido pelo mundo como o Vale dos Reis. Era uma aventura audaciosa, mas como o pai de Hatshepsut era um homem audacioso, a tumba foi construída e Tutmés tornou-se o primeiro faraó do Egito a ser enterrado no Vale dos Reis.
Tutmés era um comandante militar destemido. Assim que ele se tornou faraó, liderou uma expedição para o sul em direção à Núbia, onde atualmente é o Sudão, para debelar uma rebelião. Ele teve de passar por 4 grandes catástrofes, sendo que todas elas podiam destroçar uma nação. Ele conduziu suas tropas país adentro, como nenhum outro faraó havia feito, e derrotou uma confederação de tribos locais. O pai de Hatshepsut era um homem forte. Tutmés e sua rainha tiveram 5 filhos, mas Hatshepsut foi a única que sobreviveu. Era só nas suas veias que corria o puro sangue real. Mas uma mulher poderia se tornar rei do Egito. Escolher um monarca era complicado. Não raro envolvia intrigas e lutas pelo poder. Esse tipo de assunto era decidido entre as grossas paredes do palácio. Este é um palácio real. É um labirinto de pequenos cômodos. Como sabemos, o rei tinha várias esposas. Portanto, ele precisava de muitos espaços. Esta é a sala do trono, onde o rei realizava suas audiências. Não é extremamente pequena? Mas como as paredes eram de tijolos de barro, elas não aguentariam um teto realmente grande. Espere até chegarmos ao banheiro. É quase um banheiro de acampamento, mas era a última moda no Antigo Egito. Estão vendo esta parede? É de pedra, uma extravagância. Se você tomasse muitos banhos num banheiro de paredes de barro, com certeza logo ficaria sem elas. Na antiga língua egípcia não existe a palavra rainha. O que o hieróglifo realmente quer dizer é grande esposa do rei. Havia somente uma grande esposa do rei, mas abaixo dela havia esposas menos importantes, e abaixo destas, as concubinas. Todas elas esperavam que um dia seus filhos fossem o rei do Egito. Hatshepsut foi uma criança de família real. Ela cresceu num palácio como este. Muitas mulheres, muitas crianças, muitos cômodos, muita intriga. Sem dúvida nenhuma, ela era esperta e teria assumido o trono de seu pai se fosse um garoto. Mas os filhos da grande esposa do rei não sobreviveram. Portanto, a linha de sucessão não ficou muito clara. Naquela época, o filho de uma esposa menos importante poderia se tornar o faraó do Egito. Quando Hatshepsut tinha 12 anos de idade, seu pai morreu, deixando a menina como a única verdadeira herdeira. Mas como o Egito precisava de um rei, Hatshepsut foi dada em casamento ao seu meio-irmão Tutmés, que tinha o mesmo nome do pai. Como o rapaz era de origem meio real, filho de uma esposa menos importante, ele precisava de Hatshepsut se quisesse governar como rei. Tutmés II estava com seus 20 anos de idade quando desposou Hatshepsut e, portanto, a menina de 12 anos de idade se tornou rainha do Egito. Pouca coisa positiva pode ser dita sobre Tutmés II. Sua múmia sugere que ele estava longe de ser o tipo de homem com o qual uma mulher sonha. O marido de Hatshepsut era um homem de saúde débil, franzino, com pouca musculatura. Ele tinha 40 e poucos anos quando morreu. Era careca e tinha o corpo salpicado de feridas. Não construiu grandes monumentos, não ergueu obeliscos e não conquistou terras estrangeiras. Parece que preferia ficar em casa enquanto o exército partia em campanhas. Certamente um homem bem diferente do pai de Hatshepsut. O melhor que se pode dizer de seu reinado é que passou em brancas nuvens. Essa deve ter sido uma mudança e tanto para Hatshepsut, criada num palácio onde grandes feitos e inovações audaciosas eram a regra. Ela e Tutmés tiveram apenas um filho, uma menina chamada Nefruri. Quando Tutmés morreu, Hatshepsut tinha ficado casada há 20 anos. Devem ter sido longos 20 anos. E agora ela estava livre. Com 32 anos, mãe de uma menina, rainha do Egito e no auge de sua vida. Agora sim,
Ela mostraria ao Egito o que a filha de um grande rei poderia fazer. E deu início ao mais incrível programa de construção que uma rainha jamais empreendeu. Der el-Bahri foi o templo mortuário de Hatshepsut, onde ela pôde ser adorada após sua morte. Nenhuma rainha tinha jamais construído algo desse porte para si no Egito, e o país deve ter ficado muito surpreso. Escondido nas montanhas, e suas linhas retas e bem definidas fazem com que ele se destaque contra a paisagem de fundo. Acho que é o templo mais bonito construído no Antigo Egito. Durante o século anterior, os faraós egípcios tinham apenas se preocupado com a guerra, afugentando os inimigos. Este é o primeiro grande projeto arquitetônico desde os tempos bélicos. É um lindo trabalho de arte e uma forte afirmação política. A ordem divina será restabelecida. A rainha do Egito é capaz de grandes coisas. Foi o início de uma nova e maravilhosa vida. Durante 20 anos, Hatshepsut fora a dedicada e silenciosa esposa de Thutmose. Agora, a energia que ela herdara de seu pai estava para se revelar. Der el-Bahri foi o anúncio do desabrochar de Hatshepsut. Mais uma vez, as oficinas reais começaram a produzir esculturas oficiais do monarca do Egito. Mas os retratos de Hatshepsut eram diferentes daqueles encomendados por seus predecessores. Agora, sua pessoa era retratada como esguia, de nariz aquilino e bochechas salientes. Uma mulher jovem, renovada e cheia de vida. Durante os 1000 anos seguintes, suas estátuas estabeleceram o padrão. O obelisco é uma das grandes realizações do mundo antigo. Hatshepsut tinha orgulho especial daqueles que ela mandou erguer no templo de Karnak. Se você quiser ter uma ideia do tamanho de um obelisco, repare neste que não foi terminado e ainda se encontra preso ao granito. Todos os obeliscos egípcios foram esculpidos dos mesmos blocos de granito de Assuan, cerca de 240 quilômetros ao sul de Tebas. O granito era a única rocha resistente o suficiente para se fazer tal monumento. Esta gracinha pesa o equivalente a 3 aviões jumbo. Era um feito e tanto esculpir um obelisco. Ainda podemos ver os canais onde os operários passaram meses martelando para separá-lo do bloco matriz. Os 2 obeliscos de Hatshepsut ficaram prontos em apenas 7 meses e ela registrou seu transporte para o templo de Karnak nas paredes do seu templo em Der el-Bahri. As peças foram arrastadas sobre trenós até as margens do rio e os obeliscos foram colocados na barcaça inteirinhos. Deve ter sido uma cena incrível. Uma vez em Karnak, os obeliscos tiveram de ser erguidos e isso não foi nada fácil. Eles tinham 32 metros de altura e pesavam 350 toneladas cada. Não há registros escritos de como os egípcios levantaram esses monumentos. A teoria atual é que eles foram abaixados numa rampa por sobre uma enorme base de granito. Em seguida, foram ajeitados num sulco já pronto na base e depois puxados para cima com o apoio de várias cordas. Querem saber o que é que ainda os mantém em pé? Nada. Não é incrível que a única coisa que segura um obelisco na base é seu próprio equilíbrio perfeito? Isso é que é exatidão. Na base de seus obeliscos, Hatshepsut mandou escrever as seguintes palavras. Ela mandou fazer esses monumentos como homenagem a seu pai Amun, senhor de Tebas, que se destacam em Karnak. Feitos para ele, os 2 obeliscos eram de granito do sul. Os picos de Electrum, o melhor de qualquer país, são vistos nas 2 margens do rio. Hatshepsut tinha o direito de se orgulhar. No século XIX, o Egito deu obeliscos à França, Inglaterra e Estados Unidos. Só que os presenteados tiveram de ir buscar seus presentes. E eles puderam constatar que não era fácil transportar esses monumentos. Os americanos tiveram inúmeros problemas para transportar seu obelisco para Nova York.
Ainda no Egito, foi preciso retirar um pedaço do casco de um velho cargueiro, embarcar o obelisco e rumar para a América do Norte. No verão de 1880, o obelisco orgulhosamente adentra a Baía de Nova York, na ilha de Manhattan, e foi finalmente descarregado em Staten Island. Em seguida, foi colocado numa barcaça e subiu o rio Hudson até a Rua 96. Ali, teve de ser arrastado pela linha de trem, onde hoje os nova-iorquinos jogam tênis. Agora sim, estava pronto para sua lenta e custosa jornada até o Central Park. Um trilho especial foi construído para transportar o obelisco. Arrastado ao longo dos trilhos por uma locomotiva a vapor, o obelisco atravessou as ruas de Nova York na velocidade de 3 metros por dia. Chegou a demorar dias para dobrar uma única esquina. Trabalhando dia e noite sem parar, foi só depois de um mês que ele chegou ao Central Park. Quando o obelisco estava pronto para ser